Senhor preserve o seu coração íntegro nessa noite, que Ele encontre na sua vida um coração quebrantado, onde Ele possa se revelar e se manifestar. A Bíblia fala que todos pecaram. Pecado não é aquilo que eu faço, pecado é aquele quem eu sou. Pecado não tem a ver com aquilo que eu faço. Pecado é uma questão de natureza. Nascemos pecadores. A Bíblia fala que o primeiro Adão, ele peca. Deus criou o homem e a mulher e os colocou no jardim e lhes deu liberdade. Liberdade para governar, liberdade para se multiplicarem, liberdade para se moverem. Mas talvez em algum momento o homem pararia e chegaria à seguinte conclusão: que liberdade eu tenho se eu não tenho a opção de fazer a minha própria história? E aquilo que talvez deveria ser liberdade se tornaria prisão. Por isso Deus coloca no meio do jardim uma árvore. A árvore do conhecimento, da ciência, do bem e do mal. E Ele dá uma ordem ao homem e à mulher: provem de tudo, toquem em tudo, usufruam de tudo, mas não toquem, não comam do fruto da árvore, porque no dia que comeres, morrerão certamente. Aquela árvore era a maior expressão de amor e de cuidado de um Deus que em seu amor Ele manifesta a liberdade. Porque se o medo escraviza, o amor verdadeiro liberta. Deus nunca desejou ou nos governou pelo medo. Esse é o mecanismo de Satanás. O amor liberta, o amor liberta. E um belo dia, Eva dialogando com a serpente sedutora, e a serpente fala assim: bonito esse fruto, né? Provavelmente ela devia estar olhando. É verdade. Atrativo aos olhos. Vem cá. Ele falou para você que se você comer, você vai morrer, né? Não é bem assim a história. Ele não te contou a história completa. É lógico que você não vai morrer. Na verdade, o temor de Deus é que você seja como Ele. E na verdade, irmãos, o desejo de poder, o desejo de ser autossuficiente, o desejo de fazer a sua própria história foi maior do que o amor que Eva tinha pelo seu Criador. E ela come daquele fruto e ela compartilha com o seu marido, que assim também come. E a partir daqueles momentos eles morrem espiritualmente, eles não morrem fisicamente. O que estava em questão ali era uma manipulação de informação. A gente vive um tempo de fake news e a gente entende perfeitamente o que é manipular a verdade, mas a verdade ela é absoluta. 99% de verdade é igual a uma mentira. Deus tinha falado que Adão e Eva eles perderiam a vida espiritual, eles perderiam o seu espírito, eles perderiam o direito de terem um relacionamento com um Deus que é espírito. A serpente vem falando de morte física, era uma meia verdade. E apesar deles estarem fisicamente vivos, eles se desconectaram de Deus. Eles agora já não conseguiam ver Deus no espírito. Eles viam Deus sob a ótica de alguém caído. O primeiro sintoma do pecado no homem foi o medo, e eles se escondem. Vale a pena lembrar que antes do pecado eles se encontravam com o Senhor na viração do dia. A presença de Deus era algo desejado. A presença de Deus era contada minuto após minuto, momento após momento. Era bom estar na presença de Deus, mas quando o pecado abre os olhos naturais de Adão e os cegam espiritualmente, eles têm medo. Medo daqueles que outrora eles tinham intimidade. Como você pode ter medo daquele que no minuto anterior você tinha intimidade? E na viração, como de costume, o Senhor vem e Adão não estava lá, e ele fala: Adão, cadê você? Me escondi porque tive medo. Omissão, fuga das responsabilidades. Adão era liberto em amor, agora ele era escravizado pelos grilhões, pelas algemas do medo. Me escondi porque estava nu, eu tive medo.
O pecado fez com que a visão que Adão tinha de Deus mudasse. E quando os meus olhos se fecham para Deus, eu tenho uma visão distorcida sobre mim mesmo. Adão era perfeito, mas ele olha para a perfeição e ele encontra um problema na perfeição. Quando os nossos olhos, eles caem, eles saem da presença de Deus, a gente não consegue ver a beleza da criação, a gente não consegue ver a manifestação da glória de Deus. É por isso que a Bíblia fala que o diabo cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz da glória de Deus. Eu tenho feito algo novo, como diz o profeta do Senhor através do profeta Isaías. Vocês não estão vendo? Deus está agindo, Deus está socorrendo, Deus está falando, Deus está se movendo, Deus está sendo bom, Deus está salvando. Mas a gente não vê, porque a nossa visão de Deus mudou e a nossa visão de nós mesmos mudou. Por acaso, Adão, você tocou no fruto que eu falei para você não tocar? Você comeu dele? Covardia, acusação. Quem é o acusador, irmãos? Satanás. E Adão agora começa a ter comportamentos muito mais parecidos com Satanás do que com Deus. Foi a mulher que tu me destes. O pecado, ele é uma praga. É um impostor que é desenvolvido, um vírus que é desenvolvido dentro de você, que te manipula. A natureza pecaminosa é um negócio tão agressivo, que o apóstolo Paulo, já apóstolo, estava em uma batalha ardente entre espírito e carne, e chega um dado momento que ele fala assim: o bem que eu quero, eu não consigo fazer. Eu quero fazer, mas eu não consigo fazer. O mal que eu não quero fazer, eventualmente está diante de mim e eu faço. Olha a leitura do apóstolo Paulo: eu sou um homem miserável. Como eu poderia me sentir admirável, fazendo o mal que eu não quero e desprezando o bem que eu quero? Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Ele faz alusão a uma das punições que era comum naquele tempo. Prendia-se uma pessoa e eventualmente, quando naquele cárcere havia um outro detento que morria, eles pegavam o corpo do detento que morreu e amarravam nas costas do detento ainda vivo. E esse cara, além de preso, ele tinha que lidar com um corpo putrefando e dilacerando. E o que o apóstolo Paulo estava fazendo era a seguinte analogia: há um cadáver que ainda está preso em mim, quem me livrará do corpo desta morte? Existe uma corrente que ainda me impede de ser tudo aquilo que eu quero ser em Deus. Um pouco mais à frente, a gente vê o apóstolo Paulo vivendo uma história diferente. Ele fala assim: estou crucificado com Cristo, e eu não vivo mais. Estou crucificado com Cristo e morri. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Diga: novos começos. A cruz é um novo começo. A cruz é o término de quem eu era e o início de quem eu serei em Deus. Eu não vivo mais, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora eu vivo na carne, apesar de estar na carne, eu não vivo pela carne, mas eu vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. O que o apóstolo Paulo estava falando era: Jesus me justificou e me fez uma nova criatura, e hoje eu sou a habitação dele. O que ele estava dizendo é: Cristo não mudou o meu padrão comportamental, ele mudou a minha natureza. Aquele que eu era morreu e um novo homem ressuscitou em Cristo. Irmãos, o maior poder que existe sobre a face da terra não são as ogivas norte-americanas, não são as bombas que existem pelos 4 cantos da terra. O maior poder já registrado na história do universo é o poder da cruz do Calvário. Ele tem o poder de resetar o homem, de vivificar e ressuscitar o espírito caído desde o Éden. Morte espiritual, irmãos, não é a perda do seu espírito, mas é a perda do direito de ter acesso
a Deus e ao reino de Deus. Porque de repente alguém pensa, bem, mas se o pecado gerou morte espiritual, como que os bruxos têm experiência espiritual? Morte espiritual, querido, é a perda da comunhão com Deus. Imagina como se houvesse um portal e você colocasse o seu dedo e aparecesse assim, acesso garantido, pode entrar. A partir do momento que o homem cai, é como se você colocasse o dedo e aparecesse assim, registro negado, acesso negado, usuário não identificado. Nós perdemos a nossa identidade espiritual. Agora pensa bem, em João fala que Deus é Espírito, e importa que aqueles que o adorem em Espírito. Jesus falou que o reino dele não é desse mundo, porque o reino de Deus é espiritual. As armas da nossa milícia não são carnais, elas são espirituais. A armadura de Efésios 6 não é uma armadura natural e nem uma armadura de fazer uma releitura das minhas sinapses neurais. Não, essa armadura ela é espiritual. Nossa luta não é contra carne e sangue, o nosso inimigo é espiritual. O nosso destino é espiritual. E é exatamente por isso que o apóstolo Paulo fala, irmãos, eu não quero que vocês sejam ignorantes a respeito das coisas espirituais. O que é a escravidão do pecado? É você tentar entrar em alguns lugares em Deus e não conseguir, porque os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. Eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia, ainda, no Evangelho de João, capítulo 3, a partir do versículo 1. Estou lendo na versão, hoje na King James, que é a mesma versão que está sendo usada aqui atrás. João 3. Entre os fariseus havia um homem chamado Nicodemos, membro do Supremo Tribunal dos Judeus. Eu quero deixar bem claro que Nicodemos não era um homem qualquer, ele não era um indouto, ele não era um leigo, ele não era um gentio, ele era alguém do grau mais elevado entre os judeus. Ele era membro do Supremo Tribunal dos Judeus, alguém naquele tempo de cultura elevadíssima, um conhecedor profundo da lei dos ancestrais e dos seus antepassados. Ele de noite procurou a Jesus e lhe disse, mestre, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que estás realizando se Deus não estiver com ele. Respondeu-lhe declarando Jesus, em verdade, eu te asseguro que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Eu sempre costumo dizer que quando a gente lê isso muito friamente, parece que o cara está fazendo uma pergunta e Jesus responde uma outra coisa que não tem nada a ver. Mas entendam qual era a grande situação. Nicodemos, alguém dessa posição, ele era um homem muito conhecido entre os judeus. Jesus, nessa altura do campeonato, pelos seus sinais e maravilhas, ele já estava incomodando a alta elite da religião naquele tempo. Jesus já tinha seguidores, as pessoas já vinham até ele. E como questionar aquilo que Jesus fazia? Eles poderiam questionar quem Jesus dizia ser, mas como eles poderiam questionar os milagres que estavam acontecendo diante dos seus olhos? E ele chega para Jesus de noite, para que ninguém o visse. Nicodemos, ele estava, como a gente fala popularmente, com a pulga atrás da orelha. A grande questão é, mestre, esse cara é de Deus, ele também deve ser, porque como alguém que não é de Deus faz o que ele faz? A grande questão era, o que Nicodemos queria saber era, como você faz o que você faz? Como você faz o que ninguém mais faz? Versículo 4. Nicodemos questionou, mas pode um homem nascer de novo?
já sendo velho? Como assim nascer de novo? Eu não entendo. Eu não consigo racionalizar isso. Eu não compreendo. A maior necessidade do homem moderno é compreender, porque compreensão nos dá uma sensação de controle, mas fé é se lançar no desconhecido, fundamentado na palavra, na confiança na palavra dele. Como já diz o pastor Luiz Hermínio, se explicamos o milagre, não foi Deus quem fez, foi a gente, né? Pode, todavia, entrar pela segunda vez um homem no ventre de sua mãe e nascer novamente? Arrazoou Jesus. Em verdade eu te asseguro, em verdade eu te asseguro, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino. Não pode ver, não pode entrar. Versículo 6, o que é nascido da carne é carne, mas o que nasce do Espírito, com E maiúsculo, é Espírito com E minúsculo. Aquele que nasce do Espírito de Deus, ele se torna espírito humano. Aquele que nasce do Espírito de Deus se torna espírito vivificado. Aquele que nasce do Espírito de Deus volta a viver espiritualmente. Não te surpreendas pelo fato de eu te dizer, você deveria nascer de novo. O vento sopra onde quer, você escuta o seu som, mas não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim ocorre com todos nascidos do Espírito, com E maiúsculo, Espírito Santo. A minha vida inteira, durante boa parte dela, eu entendi esse versículo, já falei isso outras vezes aqui na igreja da seguinte maneira: o vento sopra onde quer, você ouve a sua voz, não sabe de onde vem nem para onde vai. Eu entendi o seguinte: quem é nascido do Espírito é guiado pelo Espírito. O Espírito me leva para lá, o Espírito me leva para cá, mas isso não tem nada a ver. O contexto original é outro. Jesus em nenhum momento saiu do contexto. Nicodemos chega tentando entender algumas coisas, e Jesus vai no cerne da questão. Ele fala o seguinte: aquilo que você quer compreender, você não pode compreender, porque você não tem um espírito. Você não pode ver o que é espiritual e ter discernimento se o teu espírito está caído. As coisas estão acontecendo, mas por mais que eu te explique, você não vai compreender. A Bíblia fala que o homem natural não compreende as coisas do Espírito, porque elas se discernem espiritualmente. Eu vou tentar traduzir isso para você. Nesse exato momento, você tem um celular. Existe um sinal no seu celular. Nesse exato momento, nós temos um roteador com uma rede Wi-Fi. Existe uma série de frequências nesse ambiente. Frequência de rádio FM. Se você pegar um rádio FM agora, você ouve. Existe uma frequência 4G para o celular. Existe uma outra frequência de um roteador. Existem coisas acontecendo invisivelmente em nosso meio. Nesse exato momento, como que você pode exatamente agora mandar uma foto para alguém? Mas apesar dessas frequências todas estarem nesse ambiente, você consegue ver? Você não consegue ver. Você consegue sentir? Mas você consegue ver o resultado delas. Você tem sinal de internet. Você entra na 89 ponto não sei o que lá e você ouve a rádio. Você entra em um site e você assiste um programa de TV. A gente consegue ver os resultados, mas a gente não vê os processos, são invisíveis. Mas existem equipamentos específicos que me permitem enxergar essas frequências. Nesse exato momento, o mundo espiritual está se manifestando aqui. A gente vê o resultado dele, a gente vê as coisas acontecendo, mas a gente não consegue entender de onde veio. Jesus está falando o seguinte, que assim como o vento que sopra aonde quer, diga, sopra aonde quer, as pessoas ouvem a sua voz, mas não sabem a sua origem, de onde vem, e não compreendem o seu destino, para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido de Deus. Ele tem autoridade espiritual para mudar a realidade, soprar aonde quiser. E ao
exercer a sua autoridade espiritual, as pessoas não compreenderão de onde vem aquilo. Elas não compreenderão a sua origem, porque é espiritual. Elas não compreenderão o seu destino, porque é espiritual. Assim é com todo aquele que é nascido de Deus, a nossa vida muda. A gente começa a se mover em outra dimensão. A gente começa a andar em outras frequências. Nós estávamos orando pelos enfermos. Nós estávamos orando pelos órfãos. Nós estávamos orando pela viúva. Faz sentido você orar por alguém e com uma meia dúzia de palavras essa pessoa ser curada? Nessa igreja muitas pessoas já experimentaram milagres. Você que está me assistindo em casa, você já experimentou milagres, talvez. Talvez você que está aqui nessa igreja nessa noite, você já testemunhou milagres ocularmente. Alguém que nasceu de novo declarou, seja curado, e a pessoa foi. E o homem natural fala, como assim? De onde veio isso? Como isso é possível? Eu não compreendo. Nicodemos tinha o equivalente a um PhD e ele não conseguia compreender isso. Ele queria entender a origem de Jesus. Ele queria entender de onde Jesus tinha vindo. Ele queria entender, na verdade, quem Jesus era. E Jesus disse, você não vai compreender, porque você não tem um espírito. Deixa eu te dizer uma coisa, querido. Você pode ouvir as mensagens mais legais, os pregadores mais bacanas. Você pode decorar a Bíblia inteira. Você pode fazer PhD e se tornar doutor em divindade. Você nunca vai compreender as coisas espirituais se você não nascer de novo da água e do Espírito. A libertação que muda a vida do homem, ela não acontece na força da minha compreensão, apesar do meu culto ser racional, mas ele não começa na razão. O meu espírito, em conexão com o Espírito de Deus, ele traz discernimento para a minha alma. O mínimo que a minha alma precisa para se mover. É exatamente por isso que em Hebreus 11 fala que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das que se não veem. Fé é se lançar no desconhecido sob a ótica da alma, mas sob a ótica do Espírito é se lançar nos braços do Pai que eu conheço muito bem. Fé é confiança. Vamos continuar com o texto? Replicou-lhe Nicodemos, já saindo fumaça da cabeça, já entrando em parafuso. Como pode isso? Explicou-lhe Jesus. Você é mestre em Israel e não compreende essas verdades? Em verdade, te asseguro que nós dizemos, nós falamos daquilo que conhecemos e testemunhamos daquilo que temos visto. Agora Jesus começa a responder de uma maneira mais simples para Nicodemos. Aquilo que eu faço, aquilo que eu falo como testemunho do que eu vejo. Mas por que Jesus via e Nicodemos não via? Por que os apóstolos viam e Nicodemos não via? Porque uns já tinham nascido do Espírito e outros não. Aquilo que nós fazemos é testemunho do que nós vemos. Por isso que para quem anda com Deus, algumas coisas são tão simples. Mas para o homem natural, abandonar um pecado é muito agressivo. Porque ele entra numa relação de vantagens e desvantagens. Ele entra numa relação de que como vai ser minha vida agora sem isso? E ele tenta equalizar, ele tenta relacionar. E no final das contas, sob uma ótica natural, muitas vezes não vale a pena, porque a vida sem Cristo é muito mais legal. Mas para aqueles que nasceram do Espírito, eles não conseguem se imaginar em nenhum outro lugar, em nenhuma outra vida, em nenhuma outra dinâmica, senão com Deus. Porque eles já viram o reino, eles já viram o Messias, eles já foram cheios do Espírito Santo, eles já receberam revelação, e eles não conseguem mais viver desconectados de Deus. Viver sem Ele seria morte. Você que é crente em Jesus Cristo, você que entende o que eu estou falando, provavelmente assim como eu, é inimaginável para você uma vida sem Ele. Aqueles que se conectaram, a grande questão é que a igreja está cheia de pessoas convencidas no campo intelectual,
no campo da argumentação, pessoas persuadidas, que estão na igreja de boa fé, com boa intenção. Elas acreditaram, entenderam que Jesus é quem ele se dizia ser, mas nunca morreram. E você não pode ressuscitar se você não passar por esse processo. Ressurreição é exclusividade daqueles que morreram. Se você não nascer da água e do Espírito, Nicodemos, você não terá autoridade para soprar onde você quiser. Lembra? Mas esse não é o filho de João, não é o filho de Maria. Esse menino não cresceu aqui no meio da gente. De onde que veio esse negócio? Como que ele está falando esse negócio agora que ele é filho de Deus? De onde que veio esse poder? Como que ele faz esse negócio? Esse menino estava aqui outro dia, gente. Esse menino estava aqui outro dia. Agora ele está curando enfermo, cego está andando, cego está vendo, paralítico está andando, surdo está ouvindo, morto está ressuscitando. Como pode isso? Esse daqui não é o Patrício, filho da Cida? Esse menino estava aqui em Caxias outro dia jogando bola de gude no meio da rua. De onde que vem esse negócio? Como que ele faz isso? Eu não entendo. Aquela ali não é a Vitória, filha da Cláudia, do Elias Sogueiro? Essa menina, eu conheço a menina, ela passava aqui na rua todo dia. Outro dia ainda usava Maria Chiquinha. Como pode agora? De onde vem isso? Como que ela faz isso? De onde vem esse poder? Essa menina prega, as pessoas se convertem. Ela traz palavra e a vida das pessoas tem sido mudada. As pessoas estão seguindo a Vitória. De onde vem isso? As pessoas não compreendem. Isso é comum a todos aqueles que são nascidos de Deus. Talvez você já ouviu alguém dizer assim: cara, o que aconteceu com você? Você está diferente, tem um brilho, tem um negócio, eu não compreendo. O que aconteceu contigo? Responda: eu nasci de novo. A igreja se tornou emocional, a igreja se tornou intelectual, a igreja adquiriu equipamento, tecnologia, belos prédios, mas ela perdeu a glória. Em nome de velocidade e resultados, começamos a produzir réplicas de nós mesmos, quando deveríamos reproduzir réplicas de Cristo. Seguidores voluntários. Nós perdemos de vista a espiritualidade da igreja. Irmãos, quando nós adoramos, ouça comigo, talvez você vai ficar confuso, porque esse é um termo bíblico que os esotéricos, os bruxos, os ocultistas tomaram como se fossem deles. Deus escolheu se manifestar na terra através dos seus filhos. Amém, irmãos? Nós somos os portais da manifestação da glória de Deus. Exatamente por isso que em Salmo, abre lá, querido, Salmo de número 24. Observem o texto. Observem o texto. Observe quem é você em Deus. Eu creio, querido, que nesses dias de tanta afronta, de tanta mentira, de tanta confusão, de tanto esfriamento, eu falei isso no iniciozinho da pandemia. No iniciozinho da pandemia. E eu tenho a tristeza de estar vendo isso acontecer. Eu falei, nesses dias algumas coisas vão acontecer. Boa parte dos crentes vão esfriar, infelizmente. Dos que sobrarem, haverá um fortalecimento enorme de uma igreja humanista. Uma igreja fundamentada na sua compreensão. Uma igreja que se move completamente desconectada da revelação em Cristo. Essa igreja vai tomar uma proporção muito grande, é uma falsa igreja. Ela vai tomar uma proporção, porque ela tem um discurso atrativo. É um ópio. É uma morfina. É uma droga que envenena e vicia gente fragilizada. Um discurso atrativo e bonito vai ganhar uma força muito grande. Muitos serão enganados. Mas no meio disso, vai haver um povo que vai voltar para um lugar da dependência, da revelação. Um povo que vai entrar no Santo dos Santos e falar: Senhor, sem ti eu não posso fazer nada. Um povo que vai voltar para o lugar da dependência.
um povo que vai queimar um fogo santo espiritual sobre a face da terra. Observe que Salmo 24: do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Eu costumo dizer que é a famosa porteira fechada, né? Do Senhor é tudo: plenitude, a terra, o mundo e quem habita nele, é tudo de Deus. Porque ele afundou sobre os mares e afirmou sobre os rios. Preste bem atenção na evolução do texto. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem estará no seu santo lugar? Cara, Davi era um homem segundo o coração de Deus. Os níveis de revelação de Davi, ainda no tempo da graça, no tempo da lei. Cara, que negócio forte. Quem subirá ao monte do Senhor? Ou quem estará no seu santo lugar? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. Este receberá a bênção do Senhor e a justiça do Deus da sua salvação. Nós lemos em Romanos que Ele fez justiça em nós através de Cristo. Nós fomos justificados, salvos pela graça de Cristo. Isso daqui é uma profecia, é uma palavra messiânica. Esta é a geração daqueles que buscam a tua face, ó Deus de Jacó. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Porta tem cabeça, querido? Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó entradas eternas. Levantai-vos, ó portais eternos. E entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso. O Senhor poderoso na terra. Nós somos os portais quando nós nos levantamos diante dele. A Bíblia fala que se crescêssemos, do nosso interior fluiriam o quê? Rios de água viva. Quando nós nos levantamos, o Senhor entra na vida das pessoas. Ele entra na terra, Ele entra na vida das pessoas através de nós. Levantai-vos, ó portais eternos, levantai as vossas cabeças e entrará o Rei da Glória. Jesus está se manifestando na terra através dos seus filhos, através da sua igreja, aonde chegar um crente à luz, a sal. Por isso que o termo original é ruios, filhos que se parecem com o seu pai na maneira de proceder. O mundo olha para nós e vê o Pai. Quem me vê, vê o Pai. E nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros em Cristo. Essa medida é liberada para todos que creem. É nessa autoridade que o apóstolo Paulo fala: sejam meus imitadores como eu sou dele. Aonde está Cristo? Talvez ele está aí do seu lado. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas, ó portais eternos, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Queridos, quando eu canto, crendo nisso, há uma manifestação sobrenatural no meio da igreja. A Bíblia fala que Deus habita em meio à música do seu povo. É isso? Não, em meio aos louvores. Porque levantai as vossas cabeças. Quando eu ergo os meus olhos em adoração profunda, e no Espírito eu tenho uma revelação dos céus abertos, e eu contemplo a glória do Senhor. Ele vem e se manifesta em nós e através de nós. O Senhor forte, o Senhor poderoso. E Ele gera libertação, Ele gera cura, Ele gera sobrenatural, Ele gera direção, Ele gera sobrenatural a partir dos seus filhos. Nessa noite nós podemos nos unir, erguer as nossas vozes, erguermos nossos olhos e começar a adorar o Senhor. E haver liberações sobrenaturais, inimagináveis e incompreensíveis em nosso meio. Então nós podemos cantar. Nós podemos nos levantar em posicionamento. Levantar fala de posicionamento. Levantai-vos, reajam, se posicionem, ó portais eternos. Levantar é posicionamento. Posicionem-se diante dele, e as palavras que saem da sua boca serão a palavra do Deus vivo. Ou podemos simplesmente pregar conhecimento e informação humana. Nós podemos nos posicionar em fé, crendo sem duvidar, crendo que aquilo que ligarmos na terra será ligado no céu, crendo que sem fé é impossível agradar a Deus, que aquele que dele se aproxima precisa crer que ele existe.
E nós podemos nos conectar e orar e ver milagres serem liberados. Ou podemos fazer aquela oração religiosa dizendo: Senhor, se for da sua vontade, se o Senhor assim fizer, descomprometidos com todo o processo. Deus vai levantar nesses dias, queridos, aqueles que se moverão num espírito semelhante ao de Elias, semelhante ao de João Batista. Coisas loucas acontecerão. Coisas loucas acontecerão. Muita gente vai ter nó na cabeça. Como pode um adolescente estar fazendo isso? Esse menino estava ali outro dia tampado no celular, viciadinho, só jogando, como que é Among, né? É isso? É isso? Jogando Among. Agora, esse menino de 13, de 14 anos, ele fala com os sábios, com propriedade e autoridade, como Jesus aos 12 anos. De onde veio essa sabedoria? Como esse menino fala com autoridade? Eu não sei quem ele é, mas toda vez que ele fala, o meu coração queima. Eu chego a me arrepiar. Tem alguma coisa nesse menino que eu não entendo de onde veio isso. Se você tem o espírito vivificado, eu sei que ele está queimando nessa hora, porque nós estamos na mesma frequência. Isso que eu falo nessa noite faz sentido para aquele que é nascido de novo. Se você está na mesma sintonia, ouvindo as mesmas coisas, comece a glorificar o seu Deus nessa hora. Se isso faz sentido para você, comece a glorificar. Se você tem o espírito vivificado, comece a glorificar nessa hora. Ah, Senhor! Mas talvez você esteja como Nicodemos: eu não entendo nada. Como pode isso? O que está acontecendo? Não, pastor, eu concordo, mas como que eu faço? Eu estou meio que perdido. Eu queria também me conectar. Eu queria ver o reino. Eu queria entrar no reino. Eu queria me mover nessa dimensão. Como faz? Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. O pecado, ele é inicialmente prazeroso, mas ele gera morte. Ele nos desconecta da eternidade, da essência da vida. O seu grande argumento é o medo. Medo de perder, medo de não ser feliz, medo de não ter o controle, medo de não ter paz, medo de não ser o sucesso, medo de se decepcionar, medo das coisas. Irmãos, amar é um risco. Deixa eu te dizer isso. Amar é um risco. Eu amo a minha filha. Fica de pé, filha. Fica de pé, filha. Olha aquela menina linda lá, queridos. Eu amo a minha filha. Mas que garantia eu tenho de que eu serei correspondido a vida inteira? Mas eu tenho fé que serei. Ai dela. Pode sentar, filha. Mas que garantia eu tenho? A Adriane se casou comigo. Logicamente que eu me casei com ela também. Mas que garantia nós temos? Amar é um risco. Sob uma ótica natural. Mas sob a ótica de quem ama, é certeza. Sob uma análise fria, é risco. A fé só é um risco para quem não nasceu de novo. Porque para quem nasceu, não há margem para dúvida. Eu daria um glória a Deus, irmão. Para quem crê, o invisível é real. Não há margem para dúvida na fé. Nessa noite eu quero dizer que se você é um religioso que tem frequentado a igreja, talvez já tenha sido batizado, talvez já tenha títulos, mas se você entende que você está desconectado do reino, você não vê e não se move, eu quero dizer que há uma porta de entrada. A porta se chama Jesus Cristo. Ele falou: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. O artigo é definido. Ele não disse eu sou um caminho, uma verdade. Ele disse eu sou o caminho, a verdade e a vida. Em outro momento ele fala que todos aqueles que vieram antes dele, se dizendo ser qualquer coisa, são mentirosos e enganadores. Em outro momento ele fala que a verdade, ao conhecer a verdade, haveria libertação. E ele se apresenta sendo a verdade
que liberta. Ele se apresenta como a porta das ovelhas. Há uma porta que conecta um homem com Deus. Há uma porta aonde o espírito caído é vivificado. Há uma porta aonde o estranho se torna filho e entra em um ambiente de intimidade. E ela se chama Jesus. E como eu entro por essa porta, pastor? Existe uma chave. E a chave que abre essa porta se chama arrependimento. Arrependei-vos e convertei-vos, porque vos é chegado o reino. Já pregava João Batista. Jesus começa o seu ministério pregando: arrependei-vos e convertei-vos, porque vos é chegado o reino. Jesus sobe aos céus e os apóstolos começam a pregar: arrependei-vos e convertei-vos, porque vos é chegado o reino. A igreja do primeiro século, em Atos, pregava: arrependei-vos e convertei-vos, porque vos é chegado o reino. Os nossos antepassados, reformadores, pregavam: arrependei-vos e convertei-vos, porque vos é chegado o reino. O evangelho que alcançou o Brasil foi fundamentado sobre a pregação: arrependei-vos e convertei-vos, porque vos é chegado o reino. Mas hoje já um evangelho água com açúcar, que bajula o ego humano. Mas eu vou te falar uma coisa, querido: o verdadeiro evangelho continua dizendo: arrependei-vos e convertei-vos, porque vos é chegado o reino. Se nessa noite você crer, sem duvidar em seu coração, você experimentará a graça libertadora, o poder que liberta, que quebra o jugo do pecado e reconecta o homem com Deus, que quebra o jugo da natureza pecaminosa. Não há nada que nós possamos fazer por nós mesmos para nos libertar dessa natureza. Há uma corrente, há um grilhão que te aprisiona nessa dimensão. Por isso foi necessário que Cristo viesse. Ele não veio te dar carro novo, te dar carro zero. Ele não veio para te dar títulos. Ele não veio para te fazer alguém famoso na internet. Não, 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 não. Ele veio quebrar o jugo do pecado pelo teu poder, pelo sangue de Jesus Cristo, que nos purifica de todo pecado, nos dar uma nova vida e nos reconectar com Deus, nos reconectar com a eternidade, nos libertar dos grilhões da morte e nos dar vida, e vida abundante, e vida eterna. Arrependei-vos, arrependei-vos, arrependei-vos. As nossas desgraças, dores e mazelas são resultado do enrijecimento do nosso coração. Buscamos um caminho fácil, uma fórmula rápida, um caminho sem dor. A Bíblia dá um nome para esse caminho: o caminho largo. E a Bíblia fala que são muitos. Entenda isso, querido, muitos. O termo bíblico é: muitos entrarão por essas portas largas. Mas há um caminho estreito. E a Bíblia fala que são poucos, poucos, poucos o que entram por ele. Cara, está escrito, mas o diabo cegou o entendimento dos incrédulos. A gente lê, mas não discerne. O caminho de Deus é um caminho de renúncias. É um caminho de abandono de pecado. É um caminho de morte. Mas é um caminho de ressurreição, de manifestação da glória, de provisão e de moveres sobrenaturais extraordinários. Mas isso vai te custar não alguma coisa. O evangelho vai te custar tudo o que você é. Não vai te custar alguma coisa. O evangelho vai te custar tudo. Tudo. A igreja tem construído pedintes, quando na verdade, quando você nasce de novo, você é aquele que abençoa. Você é um doador. Você tem unção, você tem graça, você tem paz, você tem alegria, você tem vida. Vida abundante. Você nunca mais terá sede, lembra disso? Aquele que bebe dessa água nunca mais terá sede. Como pode você estar dentro da igreja e ser um sedento? Se a promessa é que aqueles que bebessem dessa água nunca mais teriam sede. Sabe por quê, querido? Porque eu me torno fonte.
fonte de vida, um canal da manifestação de Deus. Se coloca de pé nessa hora. A Bíblia fala que o sacrifício para Deus não é o autoflagelo, não é a automutilação. Sacrifício para Deus é um coração quebrantado. Deixa eu te falar uma coisa. Se eu pego, me presta o cabo do seu Vasco aí. Por mais marombado que um homem seja, ainda o André, que é o nosso professor de boxe, o cara não consegue partir isso, um cabo desse. É muito forte. Não vou estragar seu cabo não, tá, Cleiton? É rígido, é firme, tem resistência, mas é flexível, é moldado. Significa que você pode dar a forma que você quiser. Pode fazer com o coração. Eu não sou um artista, não vou fazer. Com isso aqui você dá a forma que você quiser. É um processo rápido. Você coloca na mão e rapidamente você amolda conforme você quiser. Obrigado, Cleiton. Tem algum pedestal aqui? Peraí. Pronto. Alguém deixou ali, ó, isso foi de Deus. Olha isso aqui, irmãos. É resistente, né? Mas se eu tentar moldar, o que acontece, irmãos? Fala alto. Se eu tentar, o que acontece? O coração quebrantado, ele é rápido. Deus não precisa fazer força. Tem gente que sofre mais do que devia, porque o coração é duro. Tem gente que chega na igreja rapidinho, cara entrega a vida para Jesus e voa. Tem gente que passa uma vida inteira na igreja no mesmo lugar. O Senhor ama os dois, mas desse daqui tem que ser na base do quebrar. Um é barro fresco, o outro não. O outro você tem que ir lá. Espero que isso aqui não tenha utilidade, que eu estou quebrando. Tem que forçar, tem que quebrar, tem que ter um trauma. Aí nós usamos aquele termo. Uns vêm pelo amor, mas outros só vêm pela... Mas esse não é o desejo do coração de Deus. Por isso que a Bíblia fala que um coração quebrantado Deus não rejeita. O coração quebrantado, ele é moldável, ele é firme. O vento sopra, o mar bate e ele permanece de pé. Mas apesar da sua força, apesar da sua resistência, ele é flexível. Então hoje Deus quer me usar assim. Mas amanhã Deus desconstrói tudo e usa assim. Hoje Ele quer me usar em Rio das Ostras, mas amanhã Ele me manda deixar tudo que Ele quer me usar em outro lugar. Hoje Ele quer me usar nesse ministério, mas amanhã Ele muda tudo e quer me usar naquele ministério. Ele faz o que Ele quiser, porque eu sou moldável. Ele me pede para abrir mão disso, eu abro. No outro dia Ele me dá um negócio, Ele me dá Isaac, eu amo Isaac. Amo Isaac. Mas quando Ele me pede de volta, eu entrego. Eu amo as bênçãos, mas eu não tenho dificuldade em devolver as bênçãos quando Ele me pede. E Ele me dá dinheiro, eu sou grato pelo dinheiro, mas quando Ele me pede dinheiro, eu também devolvo o dinheiro. Ele me dá dons, e quando Ele me pede o dom de volta, eu entrego. Ele me dá vida, mas quando Ele pede a minha vida de volta, eu entrego. Eu sou flexível. Mas tem gente que Deus dá, por exemplo, um ministério, e chega um momento que Deus quer mudar, Deus quer levar... E a pessoa fica ali agarrada, é meu, você me deu, quem dá e tira, não sei o quê. E aí tem que vir circunstâncias, tem que vir uma baleia para te engolir. Tem toda uma situação, todo um trabalho duro para fazer o sujeito sair daqui e vir para cá. Era um processo de 40 dias com o povo, levou 40 anos. Não tinha a ver com Deus, tinha a ver com a dureza do coração do povo. A Bíblia fala que em muitos lugares por onde Jesus passou, Ele não fez mais milagres por causa da dureza do coração do povo.
Seja rápido com Deus, querido. Seja rápido com Deus. Se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçam os vossos corações como fizeram os vossos pais no deserto. Essa é a palavra ainda atual. Mais atual, como diz o Billy Graham, do que o noticiário de amanhã. Se hoje você entende que Deus está falando contigo, seja rápido com Ele. 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 Por isso, nesse momento, querido, eu quero te convidar a se posicionar diante de Deus. Levantai-vos, ó portais eternos. Levantar é posicionar. Nunca haverá um momento confortável para abandonar aquilo que está entre mim e o Senhor. Nunca haverá. Você pode levar 10 anos. O dia que você for renunciar vai doer. Não haverá não tem um jeito fácil. O caminho é estreito. Por isso que a Bíblia fala que o reino é tomado à força. Céu e terra se encontram, alinhando o seu plano. O universo estremece. O leão rugiu do trono. Céu e terra se encontram, alinhando. Se você quiser vir ao altar, querido, venha. Você que ainda não conhece Jesus e quer entregar sua vida para Ele. Você que pegou um desvio no caminho e perdeu, se desconectou da glória. Venha. Se você está na igreja, mas entende que você precisa ser renovado, venha. Estremece o leão, rugiu do trono. Céu e terra se encontram, alinhando o seu plano. Antes de você sair, aproveite e se inscreva em nosso canal e marque as notificações para você ficar por dentro de todo o nosso conteúdo. Assim você nos ajuda a abençoar outras pessoas com a mesma palavra, com o mesmo conteúdo que tem te abençoado. Aproveite também e se inscreva em todas as nossas redes sociais. Quer nos achar? Vida Plena Rio. Vida Plena Rio, site, Instagram, Facebook, canal no YouTube, Vida Plena Rio. E fique conosco. Deus te abençoe e até a próxima.